tecnologia usada para o mal. Este vídeo mostrará sobre um dos mecanismos da nova ordem mundial para a preparação do mundo para a nova era apocalíptica, através da IBM Era Cognitiva, Inteligência Artificial, Transhumanismo e SER. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4.000 artigos sobre leucemia em menos de 1 segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você, treinar você, Melhorar você. Instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva. Watson? Seria apenas uma coincidência? Ou será o retorno do projeto de Thomas J. Watson, usado na Segunda Guerra pela IBM, para ser usado agora também na grande perseguição de que fala a Bíblia? Veja a reportagem da revista Exame. O envolvimento da IBM de Watson foi perturbador. Thomas J. Watson, pai, o lendário criador da IBM, Watson foi Bill Gates dos anos 30 e 40. O presidente da então mais conhecida e inovadora empresa americana. A IBM, conhecida como Big Blue, e suas subsidiárias na Alemanha e no resto da Europa ocupada, forneceram as máquinas Hollerith de cartões perfurados, as precursoras dos computadores, que permitiram aos nazistas identificar, contar e exterminar 6 milhões de judeus e outros 6 milhões de europeus. O Watson, que é o supercomputador da IBM, até onde me consta, estava para ser já comercializado ou ir para o mercado. Enfim, fala um pouco sobre o Watson. O Watson não é um supercomputador. O que ele é? Tá? O Watson é um sistema que envolve hardware e software e que inaugura uma nova era no mundo da computação. É a era da computação cognitiva. Uma computação que vai lidar com conhecimento. É isso que é o Watson. O Watson é um sistema de hardware e software, um sistema parrudo, um sistema robusto. Tá ok? Mas o que melhor caracteriza o Watson, para que vocês tenham uma ideia, não é a sua capacidade de processamento, e sim a sua capacidade de lidar com a memória. A memória do Watson é realmente enorme. Tá ok? Certo. Bom, então, esse conjunto de hardware e software que lida com conhecimento, chamado de Watson, inaugura a era da computação cognitiva. Como é que eu vou exemplificar isso? Colocado num concurso de perguntas e respostas, o Watson, como ele lida com conhecimento, ele é capaz de entender a pergunta, tal como ela é formulada numa linguagem parecida com essa que eu estou conversando com você, e produzir uma resposta que é dada também numa linguagem parecida com essa que eu uso para me comunicar com você e com os nossos leitores e espectadores. Isso é uma computação cognitiva que passa por um outro degrau muito importante. Se existem jovens aí que estão nos ouvindo, eu recomendo fortemente que eles sigam esse caminho. É o caminho da computação semântica. É um tipo de computação que usa atributos matemáticos para compreender a linguagem como ela é falada naturalmente. Isso aqui é o Watson. E aí tem uma pergunta que você não me fez, mas que eu quero te responder. Qual? Quando que o Watson vem para o Brasil? Essa é uma pergunta que não é uma pergunta? Já estava aqui. Quando que o Watson vem para o Brasil? O Watson não fala português. O último exemplo, só para clarificar isso, a gente está falando o quê? De aplicação para melhorar o corpo humano? Nós estamos falando de um ser transhumano. É o transhumanismo. Isso não é a viagem da maionese. Não, é factível imaginar. Isso foi escrito num livro pelo Minsky, tá? E pelo Papert em 1900
e quando? Tem acho que 63 por aí, tá? O livro chama-se O Perceptron. O Perceptron. Perceptron é esse primeiro ser que tinha incorporado a ele equipamentos que melhoravam a sua percepção. Tá ok? Mas é factível. Tá? Se a gente pensar na próxima fronteira da tecnologia, por exemplo, seria a computação cognitiva ou você vê alguma outra? Não, tem uma outra depois. Qual? Já tem uma outra depois. É um momento, e aí, por incrível que pareça, pode parecer viagem no planeta maionese, mas não é. É a realidade. É um momento em que a máquina, que agora começa a ajudar o homem no seu conhecimento, tá? No seu processo cognitivo, tá certo? A computação cognitiva, passa a se fundir com o homem. Aliás, isso já está acontecendo. Com você, com ela e com ela. E também comigo. De que maneira? Tá? A gente não consegue mais se livrar dessa máquina aqui. Então, essa máquina, ela já está incorporada a mim. Tá? Tanto que se ela entrasse dentro de mim, eu não ia achar ruim. Tá certo? Se essa máquina, que é uma máquina de comunicação, faz um pouco de cálculo, mas é mais uma máquina de comunicação, se ela entrasse dentro de mim, eu não ia achar ruim. Deixa ela aí, eu preciso dela o tempo todo. Tá? Então nós estamos partindo para um mundo, depois da computação cognitiva, bem lá na frente, em que vai ser muito difícil distinguir aonde termina o ser humano e aonde começa a máquina que se integra com esse ser humano. Olá, quem é você? Olá, eu sou a Isabela. Eu me sinto muito honrado em ter esta conversa em português com você. Olá, estou muito feliz em participar pela primeira vez de um evento no Brasil e falando em português. Isabela, qual é o futuro da mídia programática no Brasil? Mídia programática não será mais um tema nos próximos anos. Ela vai deixar de ser um assunto tratado com tanto destaque como hoje, para se transformar em algo bastante mais usual e habitual para agências, anunciantes e grupos de mídia. Isso já está acontecendo em vários países do mundo e acontecerá também no Brasil, possivelmente nos próximos 2 ou 3 anos. Isabela, eu achei a sua resposta incompleta. Ok, veja se esta outra resposta te ajuda. Isso vai acontecer porque sua eficácia deixará de ser questionada, como ainda acontece hoje. Assim como será cada vez mais conhecida e dominada como tecnologia por todas as áreas do mercado, sua eficácia e sua rentabilidade serão ainda mais comprovadas. Isso deverá mudar o nível de seu uso e aplicação definitivamente. Ok, Isabela, muito obrigado pela presença e espero conversar com você em breve. Já está acontecendo. A inteligência artificial está saindo dos filmes de ficção científica e aos poucos se aproxima da vida do dia a dia. Mas a tendência traz grandes riscos. Alguns chegam até a assustar gente que vive de tecnologia. Diversos aplicativos e funções específicas em computadores e dispositivos móveis já utilizam técnicas de inteligência artificial. A tecnologia permite a tomada de decisão autônoma por uma máquina como se ela tivesse vontade própria. É isso que vemos ao usarmos, por exemplo, funções de voz no smartphone, como o Siri da Apple, ou ainda quando aquele aplicativo descobre a música que está tocando em questão de segundos. As pesquisas em torno do assunto exploram inúmeros problemas e abordagens há mais de 20 anos. Apesar de não ser tão nova assim, a tecnologia vem se aprimorando e está prestes a sair definitivamente dos laboratórios de pesquisas para o mercado.
Por enquanto, focada em problemas pequenos e bastante específicos, a inteligência artificial não oferece perigo e deve começar a fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. A iminência é tamanha que 2 grandes cientistas resolveram divulgar uma carta aberta alertando sobre os riscos do desenvolvimento crescente da inteligência artificial. O documento, assinado por Stephen Hawking e Elon Musk, defende uma supervisão responsável para garantir que os interesses da humanidade continuem em primeiro lugar. No texto, eles reconhecem que os benefícios potenciais são enormes, já que tudo que a civilização tem a oferecer é um produto da inteligência humana. No entanto, é impossível prever o que poderá ser alcançado quando essa inteligência for ampliada pelas ferramentas que a inteligência artificial pode prover. Assim, eles defendem a maximização do benefício social através da inteligência artificial. Para criar uma catástrofe, precisava ter um sistema de inteligência artificial que dominasse todos os assuntos e resolvesse todos os problemas da humanidade. Mas no momento em que a inteligência artificial começa a ter uma demanda cada vez maior por sistemas mais inteligentes, aí sim podemos correr o risco de um dia máquinas superinteligentes virem a controlar os seres humanos. Stephen Hawking diz: uma inteligência artificial bem-sucedida seria o maior evento da história humana. Infelizmente, também poderia ser o último. O grande medo surge quando a inteligência artificial se alinha a robôs humanoides. Até hoje, um dos maiores desafios da ciência é implantar as 3 leis da robótica. A primeira lei diz que um robô nunca pode ferir um ser humano. A segunda, que ele deve sempre respeitar a ordem de um ser humano desde que não infrinja a primeira lei. E a terceira diz que o robô deve proteger a si mesmo. Claro, isso sem desrespeitar as 2 primeiras leis. Um pouco complicado, né? E atualmente, nem a robótica, nem a inteligência artificial conseguem implementar direito essas leis. A chegada da internet das coisas é mais uma ameaça. Se os robôs com inteligência artificial buscam suas informações para tomar decisões na web e teremos bilhões de dispositivos conectados muito em breve, eles certamente serão bem mais informados e inteligentes que qualquer ser humano. Afinal, ninguém sabe de tudo. Se ele tiver capacidade de julgar tudo, resolver tudo ou questionar tudo, aí sim ele começa a ser um potencial problema. Outro grande risco. Ainda que essas máquinas inteligentes possam tomar decisões como seres humanos, elas não têm qualquer noção de moral. Para não sair do controle, equipamentos com inteligência artificial precisariam ter consciência, ou seja, saber as consequências de suas decisões. Mas isso é praticamente impossível. E se a gente conseguir implementar consciência nas máquinas, a gente consegue implementar as 3 leis. Então eu acho que de uma certa forma a gente está bem seguro aí, desde que não tenha algum tirano aí no planeta que queira fazer algo terrível com os robôs, a gente vai conseguir viver pacificamente com os robôs e com a inteligência artificial.